Agora vamos aquietar as nossas mentes, pensar em Jesus. Obrigada, Mestre, por mais uma sexta-feira, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Que nós possamos sair desse estudo nos sentindo melhores, mais felizes, com o coração mais aberto, com a nossa mente mais desperta. Obrigada, Mestre, por essa encarnação. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que fala sobre o perdão. Certa vez, havia dois irmãos que o pai era dono de uma grande fazenda. E quando seu pai ficou bem velhinho, ele chamou seus dois filhos e disse: "Estou velho para trabalhar. Vou dividir a fazenda e dar a metade para cada um de vocês. Eu sei que trabalharão juntos e serão bons amigos." E quando os irmãos começaram a trabalhar na fazenda, eram muito amigos e dividiam tudo entre si. Mas um certo dia houve uma briga entre eles e agora eles pararam de conversar. Isso continuou por muitos anos. Certa vez, um dos seus irmãos estava em casa quando chegou um carpinteiro e ele se ofereceu para trabalhar. O irmão pensou um pouco e disse: "Eu quero que você faça uma grande cerca dividindo a minha fazenda com a do meu irmão. Não quero ver meu irmão nunca mais. Eu vou resolver umas coisas na cidade e quando eu voltar quero ver como ficou o trabalho." E quando ele voltou, ele ficou muito abalado porque o carpinteiro não havia seguido suas instruções. Em vez de construir uma cerca alta, ele tinha construído uma ponte sobre o rio. Ele desceu para dar uma olhada na ponte e, para sua surpresa, viu seu irmão que vinha correndo de braços abertos e muito feliz. E agora seu irmão disse: "Depois de todas as coisas que eu fiz de ruim, não posso acreditar que você construiu uma ponte para me receber. Agora eu quero lhe dar um grande abraço." Agora seu irmão voltou para casa e perguntou ao carpinteiro se ele poderia ficar mais tempo lá, porque havia outros trabalhos para ele. O carpinteiro disse que sentia muito, mas tinha que ir embora, porque ele tinha muitas pontes para construir. Amiguinhos, às vezes temos desentendimentos com colegas e amigos. Quando isso acontece, construímos um muro ao nosso redor. Paramos de conversar e não queremos vê-lo. Mas isso não é o que Jesus quer que façamos. Em vez de muros, devemos construir pontes de amor. Olá, galerinha do GEAL! Como estão vocês hoje? Vamos falar de um tema muito especial. É amor incondicional. Mas antes, vamos começar entendendo o que é o amor. Ele é considerado um dos princípios mais fundamentais que une todos nós, os seres humanos. Esse amor não é apenas uma emoção passageira, é um laço que nos conecta de uma forma bem mais profunda. Essa conexão é tão forte que pode até passar dessa nossa experiência física no nosso corpinho. A gente sabe que as nossas almas podem nos encontrar em várias reencarnações através desse amor e até mesmo no plano espiritual. Quando nós falamos sobre o amor incondicional, vem uma palavra que se chama-se ágape. Vocês já ouviram falar? É assim que os gregos entendiam o amor incondicional, que era para descrever um tipo de amor que não se espera nada em troca. A ágape é caracterizada por diversas qualidades. Ele é paciente, bom, características que nos mostram a profundidade dessa conexão. Também não é egoísta, é ao contrário disso. A ágape não busca apenas o benefício próprio. Esse tipo de amor é resiliente, suporta desafios e também se mantém firme diante das dificuldades. Não se vangloriza, não age de maneira inconveniente e, o mais importante, não condena os erros dos outros. Quando pensamos sobre o amor incondicional e o que ele representa, podemos resumir a sua essência em algumas palavras: paciência, bondade, humildade, respeito,
generosidade, perdão, honestidade e confiança. São estas as qualidades que nós devemos cultivar nas nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, pois cada uma delas contribui para uma conexão mais profunda e significativa. Um dos maiores exemplos de amor incondicional é a própria figura de Jesus, o nosso irmão, que nós vimos no vídeo. Ele nos mostrou, através de suas ações e ensinamentos, o que era amar sem nenhum tipo de reservas. Seu exemplo nos inspira a refletir sobre a forma de como nos relacionamos e como podemos incorporar esse amor nas nossas vidas. Além disso, é muito importante a gente mencionar o amor incondicional de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou e nos deu a dádiva da reencarnação, que nos permite aprender e evoluir com o nosso próprio livre-arbítrio, com as nossas próprias escolhas. É nesse caminho, na nossa vida, que a gente enfrenta desafios, aprende lições valiosas. E o amor incondicional é uma escolha que a gente faz de forma consciente, pensando em cada nosso dia, nas nossas ações. Cada vez que a gente opta, escolhe amar sem julgamentos, perdoar em vez de condenar e oferecer nossa ajuda para o próximo, estamos colocando em prática esse ensinamento tão importante deixado por Jesus. Para fechar, gente, o amor incondicional não é algo apenas que nós podemos sentir. Ele é um chamado à ação. É uma forma de nos conectarmos uns com os outros de uma maneira mais profunda e significativa, provendo assim uma harmonia e compreensão. Ao cultivarmos essas qualidades, como a paciência e a bondade, a gente contribui para um mundo melhor, para um planeta mais amoroso e solidário. Assim eu me despeço de vocês hoje e até o próximo estudo. Beijinho! As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar, a amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar,
aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Boa noite, sejam bem-vindos à reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Eu sou Fátima Queiroz e desejo que todos estejam bem nessa noite e que recebam todos esses fluidos amorosos, essas vibrações que os trabalhadores espirituais da casa proporcionam a todos nós. Hoje nós teremos como tema da exposição Não vos canseis pelo ouro. E quem vai falar sobre esse tema é o companheiro também da casa,
Edivaldo Gonçalves. Temos a certeza que aprenderemos muito com a exposição do companheiro. Nós queremos relembrar que acessem o Jornalzinho do 100, que sempre traz muitas notícias importantes sobre o funcionamento da casa, e também a descrição aqui, logo abaixo do vídeo, para que tomem conhecimento dos aspectos referentes ao funcionamento da nossa casa espírita. Todas as reuniões virtuais temos a presença de uma companheira recepcionista para esclarecer dúvidas após a prece final. Fiquem em paz, que Jesus esteja acompanhando cada um onde estiverem. Boa noite. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que envolvem essa casa de oração, de luz, de estudos. Neste momento, elevamos o nosso pensamento para pedir o amparo para esta reunião que se inicia. Que todos que estejam aqui reunidos possam ser visitados em seus lares e que as atenções se voltem para as reflexões que serão aqui trazidas, fortalecendo a cada um, inspirando novas ideias no bem e também na perseverança para o enfrentamento de qualquer situação que nos chegue. Que o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos,
possa ser por nós vivenciado a cada dia, nos trazendo fortalecimento da fé, da perseverança e da coragem para os enfrentamentos necessários. Somos gratos a todos aqueles que inspiraram a exposição das reflexões de hoje e temos a certeza que todos nós, encarnados e desencarnados, seremos envolvidos nessas vibrações amorosas. Pedimos por aqueles que se encontram perdidos, sem ainda encontrarem as bênçãos da crença em Deus e Jesus e na espiritualidade, que nunca nos desampara. Graças a Deus. Olá, agradecido a Deus nosso Pai e a Jesus e a espiritualidade amiga de nossa casa, estamos juntos mais uma vez para fazermos reflexões em conjunto. É uma grande oportunidade sempre esse contato nosso, estarmos em contato com o Evangelho e para poder proporcionar reflexões em conjunto. Por quê? A minha única vantagem é que eu estudo antes, mas nessas reflexões em conjunto, a gente volta a visitar o Evangelho, volta a visitar capítulos, né, que talvez já tenha algum tempo em que a gente não tenha mais conversado sobre ele ou lido sobre ele, porque o estudo, vocês sabem, do Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo permanente. A cada vez que a gente passa e vai estudar pontos que já estudamos antes, a nossa compreensão melhora. Então, por isso, agradecidos por essa oportunidade, vamos em conjunto. E hoje nos coube aqui falar ainda que lá no fim do capítulo número 25, buscai e achareis. E é um capítulo que, já pelo nome dele, buscai e achareis, nos faz reportar e pensar sobre diversos aspectos. Buscai e achareis. Quem procura algo, envida esforços. Quer dizer, a gente sempre empreende um grande trabalho quando a gente procura por algo, né? Por exemplo, se a gente perde alguma coisa dentro da nossa casa, se a gente perde um objeto, aí a gente começa a revirar as coisas, dá um trabalho. Quando a gente vai se surpreendendo, quando a gente verifica que passaram horas e a gente está procurando tal objeto, às vezes o encontra naquele momento, mas se persistirmos, nós vamos acabar encontrando no dia seguinte ou uma semana depois, porque nós empreendemos o esforço da busca desse determinado objeto. Se a gente busca instrução, se a gente busca cultura, a gente envida o quê? Esforços também, a fim de que a gente seja melhor informado, né? A fim de que melhore a nossa condição de entendimento sobre as coisas ou sobre nós mesmos, mas isso tudo empreende trabalho. Ainda no buscar e achareis. O que buscamos? Fica aí para nós refletirmos sobre o que nós buscamos na vida, nessa oportunidade que a gente já entendeu, né, que a reencarnação, estamos aqui agora, encarnados, né, estamos em setembro de 2024, o que a gente está buscando? O que realmente nos compensa buscar? Né? O que é compensatório buscar? Buscamos o que é transitório ou o que levaremos conosco após o perecimento do nosso corpo físico. O que estamos buscando? Coisas momentâneas agora ou buscando coisas para a eternidade? Bom, nós vivemos num planeta material. Precisamos buscar algo que envolva a matéria. Mas nós nunca podemos esquecer de que nós somos espíritos. Somos espíritos envoltos num corpo de carne. Então somos espíritos
que neste momento estamos encarnados. Então o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar coisas que sustentem esse nosso corpo físico, mas também precisamos buscar aquilo que vai alimentar o nosso espírito. Então as primeiras reflexões que a gente tem com o título desse capítulo número 25, né? Buscar e achareis. Tudo aquilo que a gente procura com afinco, a gente acaba encontrando, né? Então, o que nós precisamos encontrar? Aí a gente precisa entender que nós não podemos perder tempo. Nós temos o livre-arbítrio, mas precisamos utilizá-lo da melhor forma possível, né? Por isso que a gente busca entendimento, por isso que a gente busca se evangelizar, por isso que a gente passeia várias vezes, né, nesses capítulos do Evangelho, para que a gente possa internalizar e verificar qual é a direção que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos aponta. Jesus é o espírito da mais alta luz que a Terra conhece. É o governador espiritual do nosso planeta. Portanto, seus ensinamentos justamente são aqueles que nos fazem nos elevarmos, né? E nos coube, nesse finzinho do capítulo número 25, conversar sobre os itens 9 a 11, e que se refere a não vos afadigueis pela posse do ouro. Vejam bem esse título. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Já com esse título, o Evangelho é interessante, os ensinamentos de Jesus nos reportam aos mais variados acontecimentos e às mais variadas interpretações que vão nos levar na direção da luz. Então a gente pode mais ou menos aqui, já nesse título, não vos afadigueis, né? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não vos afadigueis pela posse do ouro, a gente pode pensar sobre o quê? Não nos desgastemos tanto pelos bens materiais. Procuremos enriquecer o espírito. A gente perde muito tempo, a gente queima horas, queima energia só pensando em adquirir bens materiais, em adquirir postos, adquirir títulos, adquirir bem-estar material. Bom, não há nada demais a gente correr atrás dessas coisas, né? Mas só que, como disse um pouco antes, nós não podemos nos esquecer que somos espíritos. Espíritos que, por ora, estamos encarnados no planeta Terra, um planeta material. Então, não vos afadigueis pela posse do ouro, não nos desgastemos tanto pelos bens materiais. Procuremos enriquecer o espírito. E o nosso espírito precisa se enriquecer. E é justamente por isso que o nosso Pai misericordioso nos dá essas múltiplas oportunidades de retorno aqui, para que a gente possa se melhorar e fazermos o melhor. Bom, nós como criaturas de Deus, nosso Pai, nós precisamos colaborar com a sua criação, precisamos colaborar com a sua obra, preservando tudo aquilo que foi construído por Ele. E como é que a gente consegue ajudar, colaborar nessa obra? Quando a gente se evangeliza. Porque aí a gente entende que estamos aqui uns pelos outros. A gente entende de fato o que a gente precisa valorizar. Volto a repetir que nós não vamos desdenhar da matéria, pois precisamos dela para aqui realmente encarnarmos e vivermos novas experiências que vão nos levar à luz. Não podemos desperdiçar o tempo, mas precisamos entender que precisamos cuidar do espírito. Então a gente, ainda nisso aqui, antes que a gente leia o item 9, como eu disse, esse título, ele nos leva às mais variadas interpretações. Muitos se frustram, se infelicitam para conquistar o que a sociedade chama de ser bem-sucedido. Para o subir na vida, entre aspas, né, passam por cima de pessoas. Infelizmente, alguns irmãos têm
determinado tipo de atitude assim. E quanto mais lutam para ter, esquecem o ser. Mais uma vez repetindo, precisamos realmente lutar para conquistar. Nós trabalhamos para quê? Conquistarmos o conforto, conquistarmos o nosso carro, a nossa casa própria, a nossa casa de praia, usar boas roupas, nos alimentarmos bem, mas só que para nós não é só isso que basta, porque muitos irmãos ainda estão só detidos aí, de antolhos, só mentalizando, pensando e batalhando por isso, pela matéria. Mas, como a gente falou um pouquinho antes, lá, levemos o que temos de melhor ao próximo. O que nós temos de melhor para dar para o próximo? A nossa melhora. A nossa melhora enquanto individualidade, o nosso olhar melhor para o nosso irmão e vê-lo como um igual. Aí sim, nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, o que ela significa? Significa ter tudo de bom dos bens materiais, um excelente plano de saúde, férias, viagens, tudo coisa muito boa e interessante que a gente batalha para ter, mas não é só isso. Qualidade de vida é o respeito para que a gente tem para com o nosso Pai, para com a natureza, para o mundo em que vivemos e para com as pessoas que neste mesmo planeta habitam, pelo respeito que passamos a ter, pela consideração e pelo verdadeiro amor que precisa ser treinado por nós. Então vamos ler aqui o item de número 9, que diz aqui: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Naquele tempo, Jesus, conversando, com os seus discípulos, seria o início da jornada desses irmãos de espalhar a boa nova. Naquele tempo, poucas pessoas viajavam grandes distâncias. E para que esses irmãos discípulos de Jesus pudessem fazer grandes viagens, ele nos recomendou que não levassem bens materiais. Poderiam, no meio do caminho, no deserto, por várias partes que passassem, e já como eu disse, eram raras as viagens naquele tempo, eles poderiam também ser roubados. Jesus fala aí que eles levassem apenas os bens que o ladrão não rouba, mas para eles levarem somente os valores espirituais. Então, no meio da estrada, poderiam ser roubados, poderiam também ser mortos, por esses mesmos meliantes. E também outro fato, já que eles visitariam outros povoados, entrariam em outros recintos e outras residências, para que a ausência desses bens não causassem impactos a essas pessoas que viriam a receber esses apóstolos. Porque naquele tempo, naquelas viagens que se empreendiam, era comum pelos costumes daquela época, costumes patriarcais do Oriente, de que nos fala o Evangelho. Naquela época, eles eram recebidos no meio do caminho, eram recebidos em várias casas, em várias residências, e muitas das vezes os donos dessas residências, em alguns casos, barganhavam, viam que aquela comitiva, vamos dizer assim, estava andando com vários pertences, coisas valorosas, porque naquele momento a gente não pode comparar com hoje, mas você levar alguma moeda, saco para viagem, calçados, eram coisas valiosas, cajados, eram coisas valiosas e poderiam acabar sendo objetos de troca. E o que os nossos irmãos precisavam levar, os discípulos de Jesus?
levar valores espirituais por onde passasse. Então, para que não acendesse essa chama em algumas pessoas que os receberiam e embarganhar, Jesus recomendou, né, que eles fossem nessas longas distâncias, né, sem nada, né, sem, vamos dizer, sem provisões. Então era Jesus aconselhando os seus apóstolos, né, no trabalho de divulgação da Boa Nova, mas com esse cuidado. E quando ele diz aqui, ainda no item 9, né, para não levar nada disso, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Sustentado por quem? Fica a pergunta, né? Ah, por quem esses apóstolos seriam sustentados? Aí a gente, estudando, e a gente chega à conclusão de que quem cumpre a vontade de Deus evolui e progride. Então, essa sustentação seria a sustentação espiritual. Porque quando a gente pratica o bem, quando a gente difunde o bem, quando a gente percebe que nós precisamos exercer a caridade, a gente percebe que, através disso, a gente tem conquistas espirituais. Mas não vamos fazer a caridade, não vamos espalhar o bem, já pensando nesses retornos. Façamos de coração, façamos com entendimento e façamos com a fé raciocinada. Então, ainda aqui no item 9, a gente fica com esse entendimento de que Jesus alertava os seus discípulos, né, a confiar na providência divina. Então nós precisamos, e sem ostentação também, mais uma outra interpretação que a gente pode passar do Evangelho, que a gente vá difundir, né, a Boa Nova, mas a gente completa aqui as ideias no item 10, que diz assim: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para nós. Então, fica aqui mais uma vez, mais um entendimento de que nós levemos a paz aonde formos. No lar, no trabalho, na vizinhança, em família, no trato para com o próximo. Devemos nos esforçar para querermos o bem das pessoas, sejam elas quais forem, pois toda ação tem uma reação. Nós desejamos o bem ao próximo, de fato? Nós temos conseguido seguir esses ensinamentos do Mestre Jesus, de desejar o bem? Muitas das vezes a gente está vendo o noticiário e vê irmãos que erraram, né? Cometeram atos abomináveis que nós não concordamos, mas que talvez possam ter sido os atos nossos lá para trás, lá no passado, quem sabe? E hoje a gente, graças a Deus, não precisa, a gente teve o entendimento, a gente teve o esforço, nós envidamos um esforço grande através do nosso trabalho de melhora e hoje a gente já não vibra mais nessa faixa. Mas por causa disso nós vamos julgar ou vamos executar esse trabalho de querer bem? Mas como, Edivaldo, vamos querer bem a quem faz o mal aos outros, ou faça o mal a nós, ou a nossa família, ou aos nossos amigos? Precisamos entender que o irmão, naquele momento, está envolto em ignorância, assim como nós ainda continuamos. Volto a dizer, podemos não estar mais nesse patamar de ignorância que o irmão incorre, mas ainda temos muita coisa ainda pela frente para podermos resolver em nós. Mas se nós já vivenciamos essas experiências e não precisamos voltar lá atrás para saber que sim ou não, a gente precisa entender daqui para frente, mas perceber que Deus é misericordioso e que nem sempre a gente andou no caminho dos acertos, né? Justamente pelos erros que cometemos, a gente volta
e vem aqui numa nova encarnação. Então a gente pode, nesse trabalho de amor, oferecer a nossa prece, o valor de uma prece, para que o irmão esteja cada vez mais para frente, menos equivocado. Esse é um grande trabalho de amor que precisamos empreender. Então, fica aí mais uma reflexão. E quando ele diz assim, né, que a gente entrar, né, hospedar e ficar na casa até que partais de novo. Quem são essas casas que nos recebem? Procurar casas, né, onde as pessoas estivessem preparadas para os novos ensinamentos. Então ele diz aqui que a paz seja nesta casa. Se alguém que nos recebe já está aberto, né, ao estudo do Evangelho, ao entendimento das palavras de Jesus, e muitas das vezes esse estar aberto vem até de uma curiosidade, de querer saber como se processa. Então o que nos cabe? Para essas casas que nos abrem portas e janelas, aí sim que a gente leve, né, essa boa nova. Mas quando a gente diz assim, e se não for, a vossa paz voltará para nós. Aquilo que a gente tem para oferecer, que é o conhecimento da boa nova, se a pessoa, ou se as famílias, ou os grupos ficam refratários, a gente não deve insistir e não deve obrigar a quem quer que seja a escutá-los e a entendê-los. Cada um está no seu tempo. Então, quando ele diz, né, que a paz seja nesta casa, se a casa for digna, e disso a vossa paz virá sobre ela. Então, se aquelas famílias, se aqueles grupos estão abertos para essa boa nova, para esses novos estudos, tudo bem, que continue assim e até se potencialize. Mas, se não for, a nossa paz voltará para nós. Porque eles, aqueles que negaram o conhecimento ou não querem saber no momento, eles estão numa certa paz, entre aspas, e nela continuarão, porque nós vamos respeitá-los. E, mais ainda, vamos estender benefícios a essas famílias. Elas não precisam saber, esses grupos não precisam saber, mas estejamos impressos por eles também, para que se esclareçam. Porque precisamos lembrar de uma coisa, não há ninguém pronto. E se a gente está nesse trabalho de levar a boa nova, de visitar esses grupos, é porque nós também temos necessidade de esclarecimento. Aquele que está à frente de um trabalho dentro da doutrina espírita é um grande necessitado. Aquele que oferece o estudo através de uma palestra ou à frente da coordenação de algum curso também está necessitado. Porque quantas vezes passear... Lembra o que eu disse há alguns minutos atrás? Quantas e quantas vezes a gente lê o Evangelho e o nosso entendimento melhora? Porque somos nós necessitando desse esclarecimento e desse entendimento. Quantos de nós estamos há 10, 20 anos, 30 anos dentro de uma instituição espírita e ainda não conseguimos entender como todo esse Evangelho? Ainda não conseguimos entender totalmente o que Jesus traz para nós. Mas isso é um processo paulatino. A gente dá continuidade aqui no item 10, lendo o seguinte: quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Tudo isso que a gente leu aqui está em Mateus. Então, aos que não aceitassem esses novos ensinamentos, os discípulos não deveriam insistir, não forçar esse conhecimento. Assim deve ser a conduta do espírita em relação aos seus familiares, amigos e conhecidos. A doutrina espírita não pratica proselitismo. Então, nós, já com o entendimento doutrinário, não devemos e não podemos impor conhecimento e filosofia de vida.
a não ser com os nossos filhos, né, porque nós somos tutores dos nossos filhos menores de idade, então, onde nós estamos? Estamos dentro da doutrina espírita, nós os colocamos na evangelização infantil, né, nós os colocamos nas mocidades espíritas, mas assim que eles cheguem à maior idade, eles façam as suas escolhas. Mas enquanto eles estão sob a nossa guarda, é o nosso dever trabalharmos para que os nossos filhos adquiram hábitos sadios, adquiram entendimento do Evangelho de Jesus, adquiram conhecimento de que nós precisamos cada vez mais exercitar caridade, que nós devemos muito mais conhecer de fato o que é humildade e assim podemos trilhar a nossa caminhada. Mais para frente, na fase adulta, a escolha será deles, mas tenhamos certeza de que a base já está sólida. Façam a escolha que fizerem. Edivaldo, mas tem muitos que erram. Quem está sob a nossa tutoria, aqui encarnados, a gente sabe, agora a gente lembra da real essência, mas a gente oferece as ferramentas que temos, não é verdade? Então, quando alguém não nos queira receber, a gente não deve insistir, porque cada um tem o seu tempo de despertar. E quando ele diz assim, né, que quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Não devemos guardar mágoas, nem rancor, e devemos continuar seguindo em paz, em alegria e com fé. Quantas e quantas vezes, eu mesmo já fui abordado algumas vezes, as pessoas com curiosidade, perguntando, geralmente, por exemplo, assuntos em que deixam as pessoas mais fragilizadas são a falta de saúde ou o desencarne de um ente querido, e já fui abordado algumas vezes por pessoas que não pertencem à doutrina espírita ou nem conhecem nada, mas fala, você aí que fala com os espíritos, qual a explicação que você tem para me dar? Bom, alguém me solicitou uma informação. E muitas das vezes, quando a gente começa a falar, a pessoa nos manda parar, nos manda calar. Já vivenciei isso. Eu devo ficar com raiva da pessoa que me cortou, a própria pessoa que me perguntou, porque não fui eu que fui abordá-la a respeito disso? Não. Preciso continuar minha caminhada confiante, com fé e com alegria, respeitando o tempo de cada um. A pessoa está no meio das suas dores, teve a sua curiosidade, mas mesmo na sua aflição, ainda não tem condições de entender certas verdades trazidas pelo Mestre, né? Então, muitos ainda não entendem assim. Talvez as atinjam de alguma forma, porque a ignorância de cada um de nós, né? Então, vou ficar com raiva. Então, esse sacudir a poeira dos pés, vamos esquecer, deixa lá para trás. Quem sabe amanhã essa pessoa não volte a nos procurar, ou peça para nos acompanhar até a instituição espírita. A gente de bom grado leva, mas quando alguém nos solicita. Nós, espíritas, temos os nossos meios de comunicação. Então, nesses meios de comunicação, nesses meios de divulgação, continuemos divulgando, continuemos fazendo, difundindo, estando à frente de cursos, fomentando, né, palestras, mas ali no nosso meio, quem quiser nos procurar, que chegue até lá, que com certeza será bem recebido, né? Então é isso, meus irmãos. Fica aí para a gente, mais uma vez, refletir que nós precisamos sempre respeitar o livre-arbítrio do nosso próximo, né? Ainda vamos ver se podemos tirar mais alguma coisa aqui do Evangelho. A gente sempre tem o que tirar daqui, né? Aqui no finzinho do Evangelho diz assim: mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Cada um
continue feliz na sua reunião, na sua religião. Desculpem. Então, que cada um continue. Onde o seu coração quer estar, lá é o seu lugar. Então, a gente vivencia várias experiências de famílias em que os membros, cada membro faz parte de uma doutrina religiosa, e se é assim, deve ser respeitado, né? O que deve ter é entendimento, porque todos os ensinamentos de Jesus nos levam aqui, à compreensão, ao amor, à irmandade, e não a divisões, não a brigas, não a questionamentos de que quem é o melhor, né? Então, fixemos muito nisso. Nós não podemos desmerecer a crença de quem quer que seja. Posto isso, acabam os conflitos. Respeitemos as escolhas do outro. Respeitemos os gostos do outro. Lembrando mais uma vez que o Espiritismo não visa o proselitismo, né? Então, outro grande detalhe que tem aqui no final é, outrora, o céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Porque hoje a gente sabe que nós conquistamos o céu através do amor. Não através de barganha, não através de imposições, de brigas, de cerceamentos religiosos. Hoje a gente conquista o céu através do amor e do mais puro amor que a gente puder entender. Porque a espiritualidade amiga ainda nos informa que nós não conhecemos o amor. Jesus já sinalizou que esse é um aprendizado que ainda vamos ter, que estamos tendo, né? Mas que vamos ter e que vamos conquistar com o passar do tempo, nas reencarnações vindouras, nós vamos ter um entendimento melhor, né, do que seja esse amor. Então fica aí mais uma vez a lição para nós, que nós respeitemos o livre-arbítrio do próximo. Vamos caminhar, vamos seguir em frente nos nossos espaços doutrinários, né, da doutrina espírita, que a gente divulgue, que a gente difunda o Evangelho, e para aqueles que chegarem para nós, abrirem as suas portas e janelas e que nos queiram ouvir de fato e que queiram entender o que realmente é essa boa nova vinda através de Jesus, que a gente possa oferecer com toda a força do nosso amor. Somos nós aí, aqui, né, nesse aprendizado constante, né? Então, mais uma vez, me desculpem eu ser repetitivo, mas não venhamos a desmerecer a crença do próximo. Respeitemos e respeitemos a nossa também, porque isso é um dos fatores que a nossa doutrina sempre nos lembra, para que haja respeito, consideração, amor e carinho para com o próximo. Nossa conversa já está terminando, passou bem rápido, nós temos um tempo, né, para essa conversação, e esse tempo aí está acabando. Eu desejo para vocês sempre felicidades, bênçãos, e sempre garra e vontade de estudar e de se evangelizar. E a casa sempre oferece muitos, mais variados cursos, né? A começar do curso básico do Espiritismo 1 e 2. É só você chegar se você realmente estiver com o coração aberto e vontade de aprender. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Agradecendo mais uma vez o concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que aqui sempre atuam e nos auxiliam sempre na condução de todas as nossas tarefas. Elevando mais uma vez nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, nossa reunião vai terminando e fica aqui mais uma vez reflexões sobre o Evangelho bendito.
Evangelho esse, bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. E te agradecendo, Mestre, por sermos pontuados por esse bendito Evangelho, que nós nos olhemos para nós mesmos, para o nosso interior e percebamos aquilo que precisamos fazer para apararmos as arestas do nosso ser. A lição de hoje nos trouxe, como sempre, boas novas a respeito da difusão de nossa doutrina, a respeito da simplicidade com que devemos conduzir nossos estudos e por aí vai. Mestre amigo, por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que Ele nos proporciona e principalmente por sua grande misericórdia e amor para com cada um de nós. E assim, mestre amigo, te pedimos, continue conosco. Nós sabemos que você sempre está ao nosso redor. Nós é que continuamos precisando envidar esforços para vibrarmos na tua faixa. Sendo assim, sob a tua permissão, estamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Diga-me o nome da tua dor e eu te direi: o amor é a rota certa. Abre teu coração, serve e espera, mantenha a firmeza e a alma desperta, pois o teu momento haverá de passar. Não deves perder a oportunidade do dia em que está. Teu fardo é pesado demais, deixa para trás o peso das mágoas, joga para o chão todo esse orgulho vão. Não carregues na vida demais, porque tanto apego às coisas materiais. E se o desespero turvar tua mente, canta somente o porvir será melhor. Troca o espinho da tristeza pelo sorriso que ilumina a esperança que acendes no outro. É um farol a te guiar, deixa essa luz te iluminar. Ouve essa voz a te falar, bate a porta e ela se vos abrirá. Troca o espinho da tristeza pelo sorriso que ilumina a esperança que acendes no outro. É um farol a te guiar, deixa essa luz te iluminar.
ouve essa voz a te falar. Bate a porta